você está aí? Tá. Peça a presença do Espírito Santo, por favor, entre nós. Senhor Jesus, Mestre amado, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha orientar a nossa mentora, para que dê palavras de conforto para os nossos corações que estão tão sofridos, Senhor. Tantas coisas passamos neste mundo e precisamos, Senhor, da tua proteção, da tua fé em ti, Senhor, para prosseguir cada dia, que cada dia, Senhor, nós consigamos caminhar para teu reino. E sendo assim, Senhor, eu te agradeço por tudo que tu faz nas nossas vidas, por tudo que tu tem feito, Senhor, por nós. Para todos aqueles que estão necessitados, Senhor, sem alimentos, sem saúde, nas ruas, que sempre apareça alguém, meu Pai, para que ajude, para que proteja, inclusive até os animais, Senhor, que a gente hoje está vendo os animais tudo abandonados, Senhor. Então, com tua paz, com a tua luz, com o teu conhecimento, nos dai para abrir os nossos corações. Sendo assim, eu já te agradeço e nós vamos começar o estudo de hoje. Assim seja. Amém. Então, minha gente, vejam bem, a gente ainda nas comemorações da Páscoa, eu me detive num estudo de Gálatas, que é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu e que integra uma das 13 cartas que ele escreveu. E a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele sofreu aquela transformação quando ele estava a caminho de Damasco, né? Ele era um homem extremamente culto, era um homem que tinha tido um embasamento cultural muito grande, e um homem de posses, mas que ele andava de acordo com a lei judaica da época, né? Então ele não admitia a fé em Jesus Cristo, e aí ele começou a perseguir os cristãos, vocês sabem da história, porque ele achava que era uma deslealdade para com o Deus do Antigo Testamento. Então, ele não acreditava que Jesus fosse o Filho de Deus, né? E isso fez com que ele fosse um perseguidor dos que, que eram discípulos de Jesus Cristo. Essa carta ela foi escrita 48 anos depois de Cristo. E essa carta Paulo foi uma das primeiras viagens missionárias dele. Eu gosto de falar um pouco da história para que o evangelho entre em forma histórica na cabecinha de vocês. Ele, em companhia de Barnabé, foi até a Ásia Menor e ali eles pregaram o evangelho com tanta paixão que os judeus e os gregos que ali moravam, que ali habitavam, se converteram e absorveram o evangelho e saíram levando as boas novas às demais pessoas. E Paulo, a gente sabe que foi muito usado por Deus em todas as coisas que ele praticou, não é? Porque ele, quando sofreu aquela cegueira em Damasco, né, que ele caiu do cavalo, e a gente sabe que foi um momento de transformação infinita, apesar do pouco tempo que ele caiu do cavalo, né? E Jesus apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? E ali Jesus coloca ele na cidade de Damasco e um recém-convertido, né, que é Ananias, ele em sonho, Jesus diz a ele que o Ananias vai lá e vai fazer uma oração e ele vai voltar a enxergar. Só que aqueles 3 dias que Paulo passou sem enxergar foi o tempo que Deus utilizou para transformar o coração de Paulo. E Paulo ali, ele começou a compreender que era simplesmente um vaso nas mãos de Deus. E compreendeu tudo, porque o evangelho de Paulo, quando ele foi pregado a Paulo, foi pregado pelo próprio Jesus Cristo. Isso é uma coisa mais linda. Então, o que é que Jesus colocou na cabecinha e no coração de Paulo? Porque só Jesus transforma.
Jesus colocou que nós, quando eu digo nós não somos judeus, não nascemos em Israel, nem nenhuma lei judaica nos acompanhou, mas Deus fez com que nós fôssemos esses filhos adotivos, também fizesse parte do povo de Deus escolhido. E para isso, nós não precisávamos nos submeter àquela cirurgia, né, que é a circuncisão, que o próprio Jesus se submeteu e que toda criança judia se submetia. Deus, através do seu filho Jesus, colocou essa graça de nos incluir, né? E isso, Paulo teve essa revelação de que os pagãos que se converterem, que tinham fé em Jesus Cristo, não precisavam de se submeter a essa cirurgia, nem tampouco acompanhar o preceito das normas e da lei de Deus. A lei de Deus, vírgula. Por quê? Porque com a vinda de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus deu vida à lei. E aí onde eu quero chegar? Por que existiu a Carta de Gálatas? Tudo isso é para que eu possa fazer com que vocês compreendam por que Paulo escreveu a carta. Porque um grupo de fariseus e legalistas se levantaram e começaram a pregar o evangelho de Jesus Cristo distorcido, dizendo que Paulo simplesmente pensava de uma outra forma, que ele acreditava na circuncisão, e depois, de repente, ele não acreditava mais, e que a lei judaica tinha que ser cumprida para que os homens alcançassem a salvação. Ou seja, os homens precisavam de fazer boas ações sempre para alcançar a salvação, não é? Então, Paulo, muito preocupado, porque esse assunto é um assunto que até hoje perdura entre nós e vai perdurar por muitos e muitos tempos até a volta de Jesus Cristo. Porque Paulo, nessa carta de Gálatas, ele diz assim: deixe-se dirigir pelo Espírito Santo. Esse deixar-se dirigir não é fácil, porque, em primeiro lugar, a gente tem que compreender, e tem que ser assim, que as boas obras, o fato da gente fazer algumas coisas boas, não compra a nossa salvação. Não é? Nós não vamos ter benefícios nenhum, porque somos boas. Não é? E aí é onde eu quero chegar para vocês. Quando a gente fala no Pentecostes, no derramar do Espírito, a gente tem que compreender que nenhum homem pode comprar a sua salvação. Essa salvação vem da graça de Deus. E o que é essa graça de Deus com relação às atitudes boas? Essa graça foi obtida pela vida, morte, paixão e ressurreição de Jesus Cristo ali na cruz. Porque esse derramamento do Espírito, a gente fala muito, mas o derramar o Pentecoste, os homens ficaram diferentes. O derramar do Espírito significa a conscientização de que as minhas ações, elas só são boas pela capacidade que Deus me dá através do Espírito Santo de Deus. Quando a gente ouve falar em Pentecostes, não é porque o vento balançou os discípulos que eles se tornaram mais fortes. A gente tem um relato muito bonito em Atos, que é quando Pedro e João passam por um aleijado e eles desejam que o aleijado ande e o aleijado não anda. Quando eles recebem o derramado do Espírito, eles passam pelo mesmo aleijado e ele se locomove e deixa as muletas e sai andando. Então, esse derramar do Espírito é esse ponto que eu queria conversar com vocês hoje. Porque se eu tenho boas atitudes, é porque eu sou cheia do Espírito Santo. Se eu consigo perdoar, é porque eu estou cheia do Senhor.
E se eu consigo amar, é porque Cristo vive em mim. No momento que eu tenho essa conscientização e essa capacidade de compreender que eu não posso nada e que só o Espírito de Deus pode despertar em mim, por isso que se fala tanto do Espírito Santo de Deus, porque ele não surgiu só depois da morte de Jesus Cristo, ele sempre esteve junto de Deus. E essa capacidade me faz. Qual é a função do Espírito Santo de Deus? É ele me deixar livre para que eu possa viver por Deus e para Deus. Que eu não precise de recomendações, eu não precise ir dar uma feira aqui para que eu possa me sentir alegrando o coração de Deus. Eu não preciso receber a recomendação nem de pastor, nem de padre, para que eu vá à missa todos os dias. Nem tampouco obedecer a regras que me prendem e que não deixam o meu coração acolher esse derramar do Espírito. Eu vou à igreja, eu faço parte de cursilha e do seminário, porque o meu coração se desnudou e o Espírito Santo me fez compreender que eu posso agir por ele me guiando. Dirijam-se, vivam, andem de acordo com o Espírito Santo de Deus. Então, esse derramar é muito maior do que a gente possa imaginar. E quando eu digo livre, eu não estou falando em libertinagem, eu fazer o que eu quero, porque eu ser guiada pelo Espírito é mais forte do que eu ser guiada por qualquer chefe, por qualquer mãe, por qualquer pai e por qualquer autoridade, porque o Espírito Santo, sendo a fonte de Deus, não vai permitir que eu não caminhe pelo um caminhar reto e dentro de princípios que me façam ficar bem e feliz, sem temer que eu terei direito à eternidade e sem também ter medo e nem agir bem com medo de ir para o inferno ou porque eu seja castigada por isso ou por aquele outro. A preocupação do apóstolo Paulo, que foi agraciado pelo próprio Jesus Cristo, simplesmente quer dizer isso. Quando a gente se aproxima do Pentecoste, a gente pode perceber pelo excelente relato de Atos que aqueles homens que andaram com Jesus Cristo, eles acolheram e se negaram quando aquele vento e o fogo do Espírito balançaram eles naquela casa, porque o coração deles começaram a dizer: eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, é muito mais do que a gente possa imaginar. E a gente possa compreender o alcance da graça de Deus nas nossas vidas. Se não fosse assim, não teria adiantado Jesus viver, morrer, viver a paixão e ressuscitar na cruz. E isso é muito palpável, porque Deus é Deus. E se funcionasse da forma que os homens, e quando eu digo os homens, a maioria, e até então eu também compreendia dessa forma, acham que comprariam a graça ou que tem um lugar no céu se for uma pessoa boa, não. Porque as pessoas ricas, porque existem pessoas ricas que são mais generosas do que pessoas lá da favela. Então, essas pessoas ricas, com certeza, íamos voltar lá atrás, no Egito, onde o faraó levava toda aquela riqueza. Não, nada disso. Deus é Deus e é sábio demais para deixar que o homem não estivesse numa livre escolha de ser dirigido pelo Espírito Santo, tendo ou não tendo dinheiro. E essa graça, todas as pessoas que são conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, elas sempre vão ter acesso a valores ou uma forma de ajudar a quem está próximo, se for conduzido pelo Espírito Santo de Deus.
Nós estamos nos aproximando de tempos em que nós precisamos cada vez mais andar com o Espírito Santo. Porque quando nós nos reconhecemos que nós não somos impotentes e incapazes de mudar a mínima coisa. Eu não posso. Eu pedi a Leinha para dar um jeitinho no meu cabelo branco aqui da frente, porque eu não posso, não tenho poder nem condições de mudar um fio do meu cabelo. Mas eu sei que Deus sabe exatamente quantos fios de cabelo eu tenho, porque foi Ele que me criou. E o filho dele significa para mim essa presença viva da sua graça, dele ter me alcançado sem eu ter conhecido pessoalmente, da sua graça, de eu ter conseguido manter dentro do meu ser uma fé, que essa fé, exatamente o Espírito Santo vem através desse sentimento de fé que a gente tem no coração da gente, porque só através da fé em Jesus Cristo é o que o coração se abre e que deixa o Espírito entrar. Então, assim, a palavra de Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflições. Como nós temos tido aflição. Eu não saberia dizer a vocês, na condição de cristã hoje, né? Lógico, eu não sou perfeita. Meu Deus, eu tenho muito que caminhar. E eu me preocupo com a cada dia, porque a salvação vem pela graça e a santidade depende de como eu acolho o Espírito Santo. Então, atitude nenhuma minha, se não for dirigida pelo Espírito Santo, eu creio nisso, porque senão ele não teria morrido por mim naquela cruz. E nessa minha condição, eu tenho ouvido testemunhos muito fortes, o que me leva à noite a clamar a Deus. E ontem não foi diferente. Ontem eu estava deitada e, como vocês sabem, eu assisto Sorrindo para a Vida, porque eu amo a palavra de Márcio Mendes. E o segundo programa eu gravo de manhã e às vezes passo de noite, mas geralmente quando eu não gravo é 11 horas ou meia-noite. Eu gosto muito de me deitar ao som da palavra de Márcio Mendes, interpretando o Evangelho de Deus. E ontem eu estava pedindo a Deus, por alguns de nós, e por mim mesmo. Eu ontem clamava a Deus, e eu estava muito triste com o meu coração, pedindo pela cabecinha de tantas pessoas que a gente ama e que a gente sabe que está em descompasso com essa sintonia. E eu pedi a Deus, e de repente, quando eu vi a palavra de Deus, dizia assim, Márcio dizia assim, para começar a reflexão: eu sei que você hoje está precisando escutar o que eu vou lhe falar. E aí eu não me contive e coloquei no papel para a Leinha ler, com letra grande para a Leinha não errar, porque eu acho que a palavra de Deus tem que ser lida com muito cuidado, como eu digo a vocês, em tom alto e em bom som. E eu coloquei a palavra em vermelho, Leinha vai ler agora, para que vocês vejam como Deus escuta o nosso clamor. A lágrima caía do meu olho, enquanto o Márcio falava. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se dignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que entenderem contigo perceberão. Buscá-lo-ás, porém, não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearam contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus,
te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, tu foste de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e roerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Tu os padejarás, e o vento levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás do Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira. Porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Então, quando eu ouvi essa palavra, eu sabia que Deus estava respondendo a minha oração. Como é maravilhoso a gente entender quando Ele escuta a nossa oração. Então, quando Ele diz, no mundo tereis aflição, mas não serás mais desesperados. Nossa, como a gente se aflige. E muitas vezes eu vejo aflição nos muitos olhares de vocês. E ontem, quando eu ouvi essa palavra, porque eu estava tão pedindo a Deus por algumas pessoas que sofrem mais do que a gente nesse momento. E aí, quando eu ouvi essa palavra, eu fiquei numa forma de oração e eu sabia que Deus estava falando comigo. Foi verdade. E eu estava dormindo até acordei. Eu sabia, porque o sofrimento no meu coração, eu pedia, Senhor, eu sei que Tu não vais abandonar quem está sofrendo. Eu sei, Senhor, que Tu estás no controle, seja o que a gente passar. Seja, meu Deus, qualquer sofrimento, mas Tu não vais perder o controle nunca. E isso, sabe, minha gente, não tem como eu explicar esse amor que Deus brota no coração da gente pela palavra dele, porque não é a palavra da lei, mas a palavra é vivificada pelo Espírito Santo de Deus e ela tem vida. O Deus que a gente conhece está com você em casa quando você não pode sair. O Deus que a gente conhece está no seu coração, no hospital, quando você está ali doente. O Deus que a gente conhece não é um Deus que fica na gaiola. É um Deus que criou o coração da gente com o derramar do seu espírito para habitar nele. É esse o Deus que a gente conhece. É esse o Deus que você está chorando, que você está sofrendo pela sua impotência humana, e é assim mesmo. Você não tem condições humanas de fazer o que você gostaria de fazer por uma pessoa que sofre e que você ama. Mas esse Deus tem condições de escutar a sua oração e de dizer para você, não temas, eu não vou lhe abandonar. É nesse Deus que eu me fio. É nesse Deus onde eu procuro forças. É nesse Deus que me alimenta e que, apesar do sofrimento, vai sim me dar a vitória nele, para ele e da forma que ele desejar. É vitória, porque somos filhas dele.
E eu peço aqui a vocês, a partir de hoje, se vocês sentirem, porque não adianta diferente, se vocês sentirem que podem acolher e serem dirigidas pelo Espírito Santo, durante o dia, quando vocês sentirem esse toque, se lembre das pessoas que estão passando por situações dificílimas emocionais. Se lembrem de pessoas que estão sofrendo emocionalmente, não tão difíceis como essas que eu peço hoje em oração, mas que possam dar um alerta, como o Ilka falou aqui. Que a gente possa chegar perto de alguma forma, ou que a gente possa engrossar nossas orações, mas elas só terão sentido e efeito se a gente compreender que a gente precisa viver e andar no Espírito. De outra forma, não adianta. Se a gente não compreender que o Pentecoste vem para que a gente possa compreender que a atitude da gente não é da gente, é movida pela fé que a gente tem em Jesus Cristo, isso é benéfica por conta do Espírito Santo de Deus, nada será válido. A morte, a paixão, a crucificação e a ressurreição de nada teria valido. O Cristo que ressuscitou deixou a cruz limpa para seguir para junto do Pai, porque hoje ele mora no coração da gente. Hoje, a verdadeira habitação dele é o coração da gente, porque não teria sentido se fosse diferente. Precisamos ajudar e continuar a igreja que ele criou, primitiva, mas antes de qualquer coisa, essa igreja tem que estar montada no meu coração, com todos os querubins. Se essa igreja não estiver montada, para que eu vou à missa? Para que eu vou ao culto? Para que eu vou pregar? Nada disso adianta se a igreja dele não estiver com tudo no lugar no meu coração. E é em nome dele que eu também quero aqui na presença de vocês repreender qualquer dardo do maligno na vida e na mente de pessoas que sofrem, porque a palavra de Deus diz que quando ele alcança um coração, ele luta pelaquela vida, porque ele adotou aquela filha ou aquele filho como adotivo seu e não fez questão se a gente não era judia, se a gente era se submetia à cirurgia ou à lei judaica. Ele simplesmente, a única exigência dele é o amor no coração de cada um de nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém.